Aqui eu posso também dar uma afinada aqui no nariz. Mas não tô definindo nada ainda não. Só vou tirar um pouquinho de massa aqui. Eu posso alisar aqui. Até aqui você vê que a nossa personagem, ela não tá com nada com cara de Catherine Zeta-Jones, né? Tudo bem, porque a gente tá ainda marcando as métricas aqui do rosto dela. Mas mesmo assim, eu tô sempre de olho aqui nas minhas referências dela. Então, é importante que além do seu guia, você tenha aí outra forma de estar olhando pro rosto dela, para você sempre, por mais que você esteja só marcando, você já vai conhecendo, né, as características do rosto dela. Então eu tô sempre com ele aqui pertinho de mim. Então aqui continuando esses cortes, eu vejo aqui nessa região aqui frontal que esse corte aqui, ele representa a depressão do próprio crânio, que eu tenho que levar em consideração, ó, que é essa daqui. O crânio, ele tem esse estreitamento aqui da parte frontal em relação à parte de trás. Então eu tenho que representar ele aqui. Lembra daquela imagem da aula anterior? Que ele vai afunilando aqui na frente? É muito comum ver os modeladores deixando essa parte de lado. Eles não cortam, não fazem essa depressão aqui e deixam o rosto com uma conotação muito... não é infantilizada, mas muito de boneca. Ele perde as referências de rosto real mesmo. E esse aqui é um ponto muito importante. Então eu vou pedir para você prestar muita atenção nesse corte que eu acabei de fazer. Não esquece, porque quando você olha, né, pro trabalho de uma pessoa, você logo de cara vê se ele tem esse entendimento ou não. Então, eu quero que você comece a prestar atenção e lembrar sempre desse corte aqui, ó. Porque é o que vai ajudar a dar o formato certinho da sua cabeça. Com isso você entende que a testa é um pedacinho aqui na frente. Aqui do lado você é um pouco afunilado. Ó, por essa imagem você consegue ver claramente. Ó, nessa imagem aqui você vê claramente isso. A testa, ela é aqui, ela tem que seguir aqui a mesma largura quase que dos olhos. Vou aproveitar aqui e já mostrar e te alertar para um erro muito comum. Como a gente vê a imagem impressa, a gente tende a achar que o lado dos nossos olhos tá aqui, né? Que toda essa região é a parte frontal, e não é. A parte frontal é só essa aqui da sobrancelha. As outras partes, elas estão para trás, né? E a gente perde essa noção quando a gente começa a ver muita foto só de frente, né? Então, nessa foto aqui, ó, você consegue identificar. Tá vendo aqui, ó? Esse é o limite da minha testa. Então, ele tem que estar aqui, ó, representado. Então, lembra, a sua testa, ela não vai até aqui. Né? A testa, ela é só esse pedacinho aqui da frente. Aqui também, ó. A sua testa, ela é limitada aqui
pela sobrancelha. Aqui ela já tá indo para trás. Por isso que os planos são importantes, para você entender o que que o que que tá chapado, e o que que vai ali pro fundo. Aqui eu quero falar um pouquinho mais sobre os cortes em planos, porque é um ponto de muita dúvida de quem começa a ter essa consciência, né, de anatomia da modelagem, de formas, e elas não. E assim, o maior questionamento é por que é necessário entender sobre isso e na hora de modelar ter que dividir a cabeça em planos, cortar, né, achar os planos certos. Bom, é importante que você entenda, quando a gente pega uma imagem assim, né, o nosso cérebro, se a gente não começa a entender o rosto, a cabeça de uma forma tridimensional, o nosso cérebro ele não vai processar a informação de que assim, a gente está vendo uma imagem de frente, mas na verdade são vários lados que formam essa imagem que a gente só está vendo à frente. Então, se a gente não tem essa noção de planos, a gente perde a ideia de tridimensionalidade. E é isso que a gente tem que ter em mente quando a gente está fazendo a nossa modelagem. Porque senão a gente faz uma imagem chapada de frente, a gente esquece que isso é uma cabeça que tem que ser analisada de todos os ângulos. Quando a gente corta em ângulos assim, a gente o nosso cérebro começa a captar todos os lados que formam essa imagem, né? Porque parece simples, mas não é. A gente pegar uma imagem de 2 dimensões para transformar ela em uma imagem de 3. Então, nem sempre a foto mostra pra gente. Às vezes a imagem não tá tão boa, então a gente esquece e imagina uma coisa chapada só. Ou seja, aqui ó, no rosto dela a gente pensa, esse é o lado, né? Aqui é onde acaba o lado do rosto do meu personagem. E não é, na verdade. Essa aqui é a parte lateral, mas lá de trás. Os meus olhos, eles estão em um outro plano, ó, eles estão à frente. Ela afunila aqui, né? Com essa imagem você entende isso muito melhor. Como ela funila aqui e os olhos estão um pouco mais à frente do que aqui a lateral, que é onde está a minha orelha, por exemplo, né? Nessa imagem, o nosso cérebro, ele não entende. Se você não estuda bem essa questão dos planos, ele não vai assimilar, ele vai olhar essa imagem e vai ver que a orelha está aqui do lado dos olhos. E a gente sabe que não é, né? A orelha está aqui atrás. Para ter esse entendimento, é importante estudar esses tipos de imagem aqui, ó. Isso é regra básica de desenho, né? Então, como a gente na modelagem, a gente começa direto modelando, a gente dificilmente tem esse estudo de regras de luz e sombra, que é muito estudado no desenho, a gente fica um pouco perdido na hora de passar o que está no papel 2D para uma modelagem tridimensional.